Então, eu componho a equipe ministerial aqui da AME, Luz das Nações, e é um grande desafio que o pastor Wagner me fez quando me convidou para estar aqui. Porque a gente precisa compartilhar um pouco sobre o que nos leva a ter conflitos, né? Obrigado, irmão. Sobre como a gente sobrevive a conflitos, como a gente aprende com os conflitos, à luz da palavra. E isso não é fácil, às vezes, para nós, né? Eu sou casado, na verdade, nós começamos a namorar há 21 anos, eu e a pastora Dani, a doce pastora Dani, que é uma fera, às vezes, né? Toda mulher tem um pouquinho de fera, né? Fica brava, às vezes, a gente sabe muito bem disso. E, para ilustrar um pouco, nós viemos de ela vem de uma família em que ela que foi muito educada a fazer essa organização da vida, profissional, educacional, né, e como lidar com o outro, a respeito da educação, tanto a educação, a educação formal, né, que a gente diz, mas a educação doméstica também, a educação do lar. Ela sempre foi uma menina muito educada. Diferente de mim, que vem de uma família totalmente desregrada. Sou o mais velho de 7 irmãos. Imagina a confusão que era a nossa casa. Então, já existia conflito no bom dia, né? 7 filhos de uma família muito pobre, então nós dormíamos todos no mesmo cômodo. Então, tinha um incômodo, que um roncava mais que o outro, que um suava mais que o outro, né? Que um não escovava os dentes, que um não tomou banho para dormir. Então, sempre foi a base do conflito. E na nossa casa, na nossa família, entre os irmãos, os conflitos permaneceram por longa data, porque são irmãos, e quem tem o irmão muito mais próximo e viveu muito mais com o irmão, sabe que vai ter conflitos, por várias questões nós teremos conflitos. E como é que a gente resolve agora, eu e Dani, nos encontrando, ela com conflitos na questão afetiva, porque ela tinha educação formal, ela tinha educação doméstica, ela tinha um outro nível de cultura do que a minha, e aí nós nos encontramos, eu totalmente desregrado e ela regrada. Como é que isso se deu dentro da nossa casa? Isso deu uma explosão, né? Uma receita de uma bomba muito potente, porque ela gosta das coisas de um modo e eu de outro modo, ou de modo nenhum, entendeu? Porque estava satisfeito com aquilo que tivesse, com aquilo que viesse a ocorrer. E aí foi que deu a confusão absurda. E aí você sabe, quem é casado aqui, irmão? Graças a Deus. Mas quem não enfrenta conflito no casamento, irmão, levanta a mão. Só quem não enfrenta. Fica mais fácil assim, né? Porque todos enfrentamos. Todos nós temos isso e sabemos como lidar e como nós resolvemos isso, né? Os conflitos, eles são inerentes ao ser humano. Nós não precisamos nos relacionar com o outro para ter conflito. Basta vivermos para termos conflitos. Porque existe o conflito interno, né? Os conflitos internos talvez sejam muito piores do que aquele relacional, né? Que a gente precisa se relacionar com o outro para ter conflito. O problema do conflito interno é que a gente não tem quem pôr a culpa. Mas a gente arranja, a gente põe no diabo, a gente põe num monte de gente aí, né? Na nossa criação, na nossa educação. Então a gente tem o hábito de colocar conflitos. Isso acontece, e eu quero usar um texto para ilustrar o que aconteceu na igreja de Filipe, lá no capítulo 1, no versículo 27. Eu vou fazer leitura com a NAA, tá? Os meninos vão botar, acho que outra tradução aqui, mas fique na paz. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Aqui Paulo está sugestionando de que existe um conflito. Tanto que ele diz, não de forma explícita, mas ele diz, quando eu for aí, ou eu ouvi falar de vocês,
quando eu ouvir falar de vocês, ou quando eu for estar com vocês, que eu ouça falar que vocês estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Como se faz isso, apóstolo? Se nós vemos de culturas diversas, se nós pensamos diferente um dos outros, e o texto ainda vai dizer que nós devemos pensar de igual modo. Isso é um mistério que talvez está sendo nos exposto aqui, numa das cartas da prisão, quando o apóstolo Paulo estava preso, né? E ele vem com tanta alegria e entusiasmo falar de conflitos e de como a gente deve fazer a gestão desses conflitos. Olha, eu espero que quando eu for estar com vocês, vocês estejam unidos em um só Espírito, como em uma só alma. Ou seja, uma alma não tem dois corações. Uma alma tem uma alma não pode fazer gestão de dois corações. Ela vai fazer de um só. Então, o que ele está dizendo? Que os corações de vocês batam de igual modo. Juntos, alinhados. Mas é um mistério. Essa questão da palavra me contemplou em muitas questões, pastor. Porque é um pouco do que eu falaria, que eu vou excluir, assim a gente ganha tempo, né? Daí, porque o senhor já disse, então eu não preciso falar. Então, o texto sugere que havia conflito entre irmãos, e mais tarde vamos descobrir que esses conflitos vinham de relação estremecida entre duas irmãs. Quem eram as duas irmãs? Alguém lembra? Evôdia e Sintique. Está lá no capítulo 4 de Filipenses. Lá, as duas estavam estremecidas. E Paulo, vamos ler lá, irmão? Bota para mim aqui no telão, por favor, para facilitar a nossa vida. Filipenses 4, enquanto isso eu abro aqui, se ficar mais fácil. Filipenses 4, no versículo 2, peço a Evôdia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Além de sugerir que elas resolvam o conflito que tem entre elas, e não existe outra forma de resolver isso se não for pelo meio da conversa, que elas sentem, que elas conversem e que elas alinhem os conflitos que existem entre elas, que são conflitos ministeriais. Mas ele também pede a um terceiro, que esse terceiro venha lá e faça a intervenção, que na maioria das vezes somos nós os pastores que fizemos a intervenção, não necessariamente, mas na maioria das vezes nós somos chamados, líderes, obreiros, a ir lá e intervir numa situação de crise para que tudo seja resolvido. Mas como que isso se resolve somente com uma fala? Que postura nós temos que colocar diante de tudo isso para que as coisas sejam resolvidas? Eu gosto de exemplificar as coisas com um pouco da minha vida. É uma prática que eu tenho que é difícil sair dela às vezes. Alguns anos atrás eu tive um conflito ministerial. Foi muito duro para mim, muito duro para a outra parte também, obviamente. Foi duro para ambos. E encarar essa dificuldade de frente, onde se tem muitos amigos em comum, sabe, em que um vem e diz, o fulano falou, não, o Beltrano falou, o fulano falou, o ciclano falou, e aquilo vai enrijecendo teu coração, e aquilo vai fazendo você ficar ferido, triste, magoado, chorando diante de Deus, orando coisas que não deveria orar, falando quando não deveria falar também. Um dia eu cheguei para o pastor Wagner, nós estávamos ali em cima, na frente, nós estávamos num evento ali, não me lembro que evento. Eu chego para o meu pastor e digo para ele, pastor, eu estou na expectativa do que Deus vai fazer na minha vida, mas eu tenho problema ainda com essa situação, sabe, isso não me desce a garganta ainda. Ele olhou para mim, mordeu o canto da boca, como ele sempre faz, mordeu o canto da boca e disse assim, pois é, pastor, isso não pode ficar assim, que bom que o senhor falou, eu vou orar por ti.
E nós encerramos nossa conversa, porque era num evento público, então tinha muitas pessoas para que ele atendesse. Uns 2, 3 dias depois, eu estou orando no meu escritório, dobrei meu joelho, estou orando ao Senhor, aí levantei da oração, coração apertado, botei uma música, e comecei a cantar ao Senhor, dizer: Senhor, recebe minha adoração. E o Senhor me disse: não vou receber enquanto você não perdoar. E aí acabou comigo, né? E aí não tive palavras para continuar orando. A não ser: Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu preciso fazer. E liberei isso diante de Deus. Na tarde daquele dia ainda comuniquei ao pastor Wagner do que tinha acontecido e da resposta impactante de Deus sobre a minha vida. Que foi uma resposta que descortinou os meus olhos, irmãos. Como que esta relação de conflito interfere diretamente em nossa adoração, diretamente nas nossas outras relações. Mateus 5, versículo 32, se não me falha a memória, Jesus orienta a eles, aos seus discípulos, as pessoas que estavam com ele, de que a pessoa que achava que um irmão tinha um conflito com ela, deveria deixar a sua oferta no altar, voltar lá e corrigir, e depois vir ofertar. Vocês viram como isso é sério? Nem nossa oferta pode ser aceita, irmão, se nós estamos em conflito com outro. E qual é o caminho para se resolver um conflito? É o caminho do próprio Cristo. Quando Paulo vai dizer, abre lá no capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não sendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o do outro. Então não é o meu interesse que vale, é o do outro. Tendo o mesmo sentimento. Que sentimento é este? Versículo 5. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Jesus, de Cristo Jesus. Como é que Cristo Jesus pensou, meus queridos irmãos? Como é que Cristo Jesus pensava, para que a gente imite a forma dele pensar? No versículo 6 ele começa a dizer isso. Com ato de humilhação. Atos de humilhação. Veja o que diz. No versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ter retido a qualquer custo, ou seja, ele se despiu de ser igual a Deus, ele deixa isso, que era algo dele, e se coloca como figura humana. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que somente até aqui, eu vou avançar aqui, mas tu entende, irmão, que a única forma de nós resolvermos os conflitos é por meio de um ato de humilhação, é fazer com que o outro seja, que nós nos consideremos um pouco menos do que os outros. O mundo, ele é tão egocêntrico, e ele nos ensina a sermos egocêntricos desde criança. Desde criança, esse sistema nos ensina o egocentrismo, porque ele nos diz que nós temos que ser em primeiro lugar. Nós em primeiro lugar. Você tem que se amar primeiro, né? E fazem até teologia disso, inclusive.
Não que isso não seja uma verdade também, mas não nessa escala. A escala que o mundo nos ensina é eu, o outro, e Deus em algum outro lugar qualquer. Ou o que eles chamam hoje de universo. O universo está aí, a gente deve trabalhar a nossa espiritualidade conforme o universo nos impõe. O mundo nos diz eu, você e Deus em algum lugar, ou a forma de Deus que eu achar que eu interpretar como. Mas o Evangelho nos ensina de outra forma. O Evangelho nos ensina Deus, o outro e eu. Então, nós precisamos avaliar a nossa rota, reavaliar a nossa rota e ver se nós não estamos perdidos nessa escala. Porque se nós estivermos perdidos na escala, nós seremos o dono da verdade, nós seremos o dono da razão, nós seremos aquele que sabe todas as coisas, nós seremos aquele que tem a fala mais grosseira, mais arrogante, porque afinal de contas, eu sou o que sou. Né, pastor? Muito do que o senhor disse. E qual é o nosso lugar nessa escala, irmão? O último. O outro ainda vem antes de nós. E nessa condição é que a gente tem que avaliar esses 4 pilares do versículo 1 do capítulo 2. Que ele fala, exortação em Cristo. Exortação, irmão, é uma raiz, na sua raiz primitiva, está diretamente ligada à ação de agasalhar-se, ou envolver alguém, levar o outro a conforto. Então, exortação, irmão, o que é exortação então, irmão? Levar o outro a um lugar de conforto. Exortação, irmão, é acolher tal pessoa que está em sofrimento, seja por qual for a razão, e levar ela a um ambiente quentinho. Quando eu li essa definição, eu me lembrei do inverno. Quando está muito frio, sabe? Muito frio, muito frio. E aí você está desassossegado com aquela questão do frio, e você põe a meia de lã, você põe o pijama bem quentinho, aquele de urso, quando chega do culto. Aí você liga a sopa lá para aquecer, que você deixou pronto, põe uma luvinha, põe uma cobertinha, põe uma touquinha. Minha esposa faz isso, mesmo com o aquecimento tudo ligado, ela faz isso, fica suando, e ela vai lá e fica confortável. Em que momento você se sente confortável, irmão? Eu me sinto confortável com os meus pés na areia, e um sol muito quente, e uma água lá fazendo aquele barulho lindo. Assim eu me sinto confortável. Como é que você se sente confortável? Nesse ambiente de conforto, sossego e acolhimento, é que você deve levar o outro com a exortação. Isso é exortar, é levar ao outro conforto. Então, quando nós estamos aconselhando o conflito, nós estamos levando ao outro conforto. Consolação de amor, o apóstolo vai falar. Comunhão no Espírito, ele vai falar. Profundo afeto e sentimento de compaixão. Em algumas traduções, eu acho linda aquela tradução, acho que é a ACR, que ela vai definir essa última parte do versículo como entranháveis afetos de misericórdia. Entranháveis afetos de misericórdia. É algo que vem de dentro de nós. E é isso que nós devemos ofertar ao outro que está em conflito, mesmo que nós sejamos peça também nesse conflito. Porque daí vem o ato de humilhação, de nos colocarmos no lugar do outro, no lugar do outro não, de nos colocarmos inferior ao outro, corrigindo o que eu disse. Nem é igual, irmão, é inferior, é menos que o outro. É essa condição que o apóstolo Paulo nos coloca. E para nós, nos encaminhando para o final, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, ele diz no versículo 3, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, que foi o que li. O humilde não busca os melhores lugares e as tarefas que o possam deixá-lo em evidência. O humilde não busca ser reconhecido, não canta com grande estu na frente do espelho. O humilde não faz isso, o humilde se coloca no lugar do outro para que o sirva. Pastor, como isso resolve conflito? Isso resolve conflito, irmão, porque você não vai gritar mais que o outro.
Isso resolve conflito, porque você vai ofertar ao outro entranháveis afetos de misericórdia. E nesta condição, posso garantir que a palavra não nos engana, e você sabe disso. Dessa forma as coisas se resolvem. É com a palavra branda, né, pastor? Que ela o quê? Ameniza o furor? É com a palavra branda. Dois bicudos não se beijam, dizia minha mãe. Eu nunca entendi muito bem isso, mas eu acho que cabe aqui a ilustração. Então, para nós concluirmos, o humilde busca o interesse do outro. Isso não é negligenciar a vida, mas dedicar-me também ao outro, às suas alegrias e suas dores. É vivermos a comunhão do Espírito em nós. Na minha casa, na nossa casa, o prazer que eu tenho é ofertar à minha família o que eu sei cozinhar. E eu faço isso como um presente mesmo, de verdade. Eu não quero cozinhar todos os dias, obviamente. E quando eu não quero cozinhar, eu digo, vamos pedir um X então, né? Vamos pedir um lanche, então, se ninguém quer cozinhar. Mas eu oferto isso com muito afeto, com muito carinho, porque é uma forma também de a gente aliviar o estresse do dia. Minha esposa trabalha com contas públicas, então vocês imaginam que não deve ser, né? Contas públicas, né? Ela é quase como é que é o nome dos cobradores de impostos lá, rapaz? Me ajuda aí. Hã? Publicano? Misericórdia, né? Mas minha esposa trabalha com contas públicas e ela chega às vezes com o cabelo em pé dentro de casa, né, estressada. Aí a minha filha vem da faculdade e vai para o trabalho e volta, vem, todo mundo se encontra em casa, final da tarde, até os cachorros estão estressados às vezes. E aí a gente senta para fazer uma refeição. E aí parece que dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada na pressão para que os conflitos sejam resolvidos. O que é isso também? Isso também é a oferta de afeto e cuidado. Se a gente chama alguém para um café e uma boa palavra de fé, a gente ajuda a resolver muita coisa. Romanos 12. Abençoem aqueles que, versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. É difícil. É, né? Mas o apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos ter o mesmo pensamento de Cristo. O que Cristo fez quando esbofetearam ele? Quando humilharam ele? Ele se colocou no lugar de humilhação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pensem como Cristo quando fizeram tudo o que fizeram com ele. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso também é bom. Rir com os que estão rindo é fantástico. Mas às vezes eu já tive em condição, irmão, de não conseguir rir com aquele que estava celebrando. Por dureza no coração, por inveja talvez, por ciúme talvez. Não conseguir celebrar com quem celebra, irmão. Também está errado e a gente precisa corrigir isso. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Aleluia! De todos. Procurar fazer o bem diante de todos. Até com aquele irmão que você não gosta da igreja. Tem uns chatos mesmo, irmão. Mas é para amar eles também. É para celebrar com eles também. Né? É para, como diz o último versículo, fazer o bem, ou procurar fazer o bem diante de todos. Esse é a grande questão. O maior exemplo, repito, foi o de Cristo humilhado. No que depender de vocês, no versículo 18 de Romanos 12, tenham paz com todos. Esse é um versículo fascinante mais, que a gente tem que pensar todo dia de manhã antes de levantar. Se eu vou enfrentar conflito hoje, Deus, mas se depender de mim, que eu tenha paz com todos. Ou seja, eu vou fazer o maior esforço
para que eu não tenha que fazer uma gestão de um conflito maior, como que foi que aconteceu com Clemente e com a irmã Evódia e com a Cintiq. Né? Esse desgaste, às vezes, não é necessário. Às vezes, uma palavra branda, um café, resolve aquilo que poderia ser um grande conflito. Isso não somente para a igreja. Isso vale lá na nossa casa, isso vale lá no nosso trabalho, isso vale lá em todo o ambiente em que nós estivermos. Principalmente em casa. Né? Só para a gente descontrair aqui a parte. Tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Espero ter trazido uma palavra de ânimo e incentivo ao coração de todos. Que Deus abençoe. Meus irmãos, nós tínhamos um intervalo para mais tarde, mas devido a alguns pedidos, nós vamos dar um intervalo de 15 minutos. Cafezinho, você saiu no corredor aqui, subiu as escadas, no salão de festa da igreja tem uma cantina montada lá com café, com leite, tem bolacha, tem bolo frito, tem um monte de coisa lá. Vai lá, vocês vão ver, tá? Pastel, cachorro quente, 15 minutos nós voltamos, tá? Que nós temos mais 2 palestras aqui muito interessantes, depois